É com imensa alegria que voltamos a essa casa tão cheia de energia, tão cheia de saudades, porque comecei minha jornada no Espiritismo nessa casa com seu Tufi. Lembrança muito gostosa, ele se sentava nessa ponta da mesa, uma graça ele. Bom, nosso assunto de hoje é a figueira estéril. É um tema que a gente não ouve muito e quando a gente ouve fica meio estranho porque muita gente confunde a figueira estéril com a figueira seca, que é uma outra passagem que trata que fala da figueira, né, mas cuja moral são assuntos diferentes. Então hoje nós vamos falar um pouquinho da figueira seca e aí de quem é esse tema? É justamente de Lucas. Mas nós sabemos que Lucas, ele não conviveu com Jesus. Lucas, ele escreveu o Evangelho. O que ele escreveu foi para registrar tudo que ele buscou de informações. Ele usava muitos conhecimentos do Evangelho de Marcos, mas visitava, de acordo com as obras espíritas, ele visitava bastante Maria, a mãe de Jesus. E ela contava para Lucas todos os acontecimentos a respeito do seu filho. E é muito interessante porque quando nós falamos de Maria, quem lê o livro Maria de Nazaré, é um livro muito bonito que fala da vida toda de Maria, desde que ela é criança até depois, quando Jesus, até ela desencarnar, né? E é interessante porque Maria tinha uma característica, é a capacidade de memorização. Ela tinha uma memória inconfundível, tanto que durante toda a obra a respeito dela, e onde quer que se leia sobre Maria, tem sempre esta frase: e Maria guardou em seu coração. Por quê? Ela guardava porque ela memorizava com muita facilidade. Ela era muito inteligente, uma memória extraordinária, então Lucas bebeu nessa fonte, né, junto de Maria. E por que será que nós vamos falar antes do prefácio do Evangelho de Lucas? Porque se nós olharmos os evangelhos de um modo geral, o de Lucas, ele é constituído por pequenos trechos, e tudo com título, e pequeno. E se a gente lê, a gente já entende logo as histórias que ele relata. Porque ele era o único que tinha conhecimento diferenciado dos demais, é o único intelectual entre aqueles que estudaram, que divulgaram a vida de Jesus. Ele era médico e, como tal, ele conheceu muito sobre Jesus pelo próprio povo, principalmente pelo Evangelho de Marcos, e convivendo, visitando Maria. E cada vez que ele ouvia informações, ele mais ficava apaixonado pela história da vida de Jesus. E aí, quando ele começa o seu evangelho, ele escreve esse texto curioso, que é o prefácio do seu evangelho. Qualquer pessoa que pegar, se vocês pegarem qualquer Bíblia, qualquer Novo Testamento, lá no Evangelho de Lucas, vocês vão encontrar esse texto. Eu vou ler, depois já vou explicar por que desse texto. Diz o seguinte lá na abertura do texto, por isso se chama prefácio. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já está informado. Então, o que ele está tentando traduzir aqui para nós? Ele está mostrando para nós que ele se propôs a escrever, né?
E ele fala, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Então a gente pensa, quando eu li isso, eu pensei, mas quem é Teófilo, né? Nunca ouvi falar nada, ninguém falou nada, nem quando eu era católica eu ouvi falar a respeito de Teófilo. Achei que era uma pessoa, era um personagem. E tem até estudiosos que afirmavam que Teófilo seria um gentil que teria se convertido ao cristianismo. Mas, na verdade, não é bem isso. Esse Teófilo significa o quê? A palavra Teófilo, ela significa amigo de Deus ou é amado por Deus. Esse é o sentido. Por isso que ele chama de Teófilo. Depois ele fala assim, e o que mais que isso significa? Alguns estudiosos, como eu já disse, acreditavam que fosse um gentil convertido. Mas Lucas mesmo usava o termo Teófilo para se referir a todos os que leriam os seus livros. Então ele escreveu propositadamente sobre Jesus, mas escreveu para leitores. E quem eram os leitores? Todos aqueles que tinham acesso às condições de ler os textos da época sobre Jesus, né? Então, Teófilo era uma referência ao leitor. Então, esse ó Teófilo é como se ele dissesse assim, ó leitor, né? E Lucas se dirigia diretamente ao leitor, ou seja, qualquer pessoa que pegasse o texto dele iria entender o que ele escreveu. Por isso que nós vemos os trechinhos de Lucas, são pequenos, contam histórias, diferente dos demais. E parece que é só um relato do que aconteceu com Jesus. Diferente de Mateus, que tudo que ele vai escrevendo, daí ele fala assim disse os profetas, porque Mateus tentava convencer as pessoas que Jesus realmente era o enviado, o Messias enviado, conforme havia sido profetizado. Lucas não tinha essa preocupação. Ele escrevia para todos nós, para o público leitor. Então, por isso que está escrito lá, ó Teófilo. E daí a gente vai ver que a parábola da figueira seca é uma parábola muito simples, muito curta, mas que tem um profundo entendimento se nós a olharmos com a ótica espírita. Então, a parábola da figueira seca é uma parábola de Jesus. Foi Jesus que contou essa história. Está escrito assim nessa parábola. E passou a narrar esta parábola. Lucas dizendo que Jesus passou a narrar essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. E indo procurar fruto nela, não o achou. Disse então ao viticultor, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta. Ele mandou cortar. Para que ela ocupa ainda a terra inutilmente? Se ele era um homem que cultivava uvas, né? Porque ele gostava e porque ele também preparava os vinhos. Então, para que ele ter uma figueira que era inútil, que não, veja a palavra, inútil, que não produzia frutos. Então, ele mandou cortar, diz Jesus, né? Daí, o moço que cuidava lá da fazenda dele, né, da cultura de vinho dele, respondeu para ele. Respondeu-lhe ele, Senhor, deixa este ano ainda, até que eu cave em derredor e lhe deite estrume. E se no futuro der fruto, bem, mas se não, cortá-las-á. Gente, não é o que nós fazemos? Se a gente tem um pé de fruta, a gente deixa ela plantada, não funciona, não dá conta, né? Muitas vezes, para quem tem uma roça, acaba cortando porque fala que é inútil. Eu me lembro muito disso que acontecia na minha casa com os pés de limão, né?
Tinha lá plantado um pé de limão, o limão nunca que dava. Meu pai mandava cortar. Meu pai não, cortava o limoeiro porque não dava fruta. Então, a mesma história com mamão, né? Tem pé de mamão que não dá mamão. Manda cortar. Então, é muito simples isso para quem lida com a roça. Mas o que Jesus estava falando era contando uma história típica da época para dar um ensinamento importante. Então, nós vamos encontrar essa parábola em Lucas, o capítulo 13, os versículos de 6 a 9. E aí, é preciso, então, que a gente não confunda esta parábola com a parábola da figueira seca, porque essa parábola é de Lucas. A figueira seca é de Marcos, o capítulo 11, versículos 12 a 14, 20 a 23. Só para vocês se lembrarem, é aquela parábola que diz que Jesus vinha vindo com os discípulos e avistaram uma figueira e Jesus quis comer o fruto, mas não tinha. Daí, então, ele teria dito que se ela era improdutiva, para que ela tinha que viver, né? E ela teria secado. Dizem que Jesus teria amaldiçoado. Na verdade, ele não amaldiçoou. É que ela realmente tem toda uma explicação que não vem ao caso. Já a parábola estéril, não. A parábola estéril está falando de uma figueira que de fato não dava frutos e que daí então o dono da vinha mandou cortar. E daí o seu colaborador propõe cuidar melhor dela, adubá-la, não é o que a gente faz, né? Quando tem uma planta que não vai bem, nós temos que adubar. E ele pacientemente passou o ano cuidando da figueira para que ela desse fruto. Então, mas o que significa a figueira? E por que Jesus usou a figueira? E ela é citada em outras passagens de Jesus, né? Jesus utiliza nessa passagem as suas histórias com a figueira, porque a figueira em Israel ela tinha um papel muito importante, porque entre os judeus há muitos símbolos, e a figueira era o símbolo da liderança religiosa. Então, uma liderança religiosa tinha que ser produtiva, tinha que levar os ensinamentos para as pessoas. Mas o que Jesus faz? Ele aproveita o exemplo da figueira e aí ele ensina a sua moral. Que já nós vamos ver então por que Jesus não perdeu a oportunidade de falar da figueira para trazer um novo ensinamento. Mas antes de falar do significado em si, nós vamos entender um pouquinho a palavra estéril, e é por isso que lá eu falei figueira inútil, porque a palavra estéril sempre lembra a questão da produção, da reprodução, né? Quando uma pessoa tem esterilidade, uma mulher que é estéril, o homem que é estéril, eles não conseguem ter filhos. Às vezes o animal também não consegue reproduzir, né? Então, quando existe a esterilidade, é quando não há possibilidade de produzir. E se não produzia, naquele tempo, o estéril era inútil. E havia uma preocupação muito grande, principalmente entre os homens, com a questão da esterilidade. Porque entre os judeus era muito importante, e é por isso que as mulheres eram muito submissas aos homens, e os homens que tinham toda a liderança naquele tempo. E tinha uma série de condutas que eram os homens que tomavam a frente. Porque as mulheres tinham um papel importantíssimo para eles, que era da reprodução. Então, quando uma mulher não conseguia ter filhos, ou o homem poderia também ser o estéril, mas naquele tempo não tinha os laboratórios que tem hoje, então o que eles faziam? Eles oravam, faziam oferendas e oravam. Lembremos o detalhe, por exemplo, os pais de Maria, que foi Ana e Joaquim, eles eram idosos. Tem várias passagens bíblicas que os casais eram idosos e depois eles têm filhos, né?
e o pai de Maria, e foi assim que Maria veio. Maria e Ana e Joaquim também não tinham filhos. E o Joaquim orava, pedia a Deus, até que um dia o seu pedido foi atendido. Mas ele disse que enviaria, daí eles foram informados pelo anjo que eles receberiam uma menina. E daí foi que veio então Maria, né? Por que eu estou fazendo esse parênteses? Porque entra na cultura lá da época de Jesus, era muito importante que o casal não tivesse esterilidade, porque eles eram rejeitados na sociedade, porque eles não eram benquistos, não eram bem-vindos nos templos, né? Principalmente o homem. Então, era muito importante. E Jesus, sabendo disso tudo, ele aproveitava e trazia os seus ensinamentos com os seus exemplos, né? Então, vamos ver o que é que a figueira estéril representa para nós. Se nós observarmos, o que é uma figueira? A figueira somos nós, os espíritos encarnados e desencarnados, né? Todos os espíritos estão em progresso espiritual, mas muita gente não produz o tanto quanto se comprometeu quando veio para a Terra para se reencarnar e se tornam inúteis do ponto de vista espiritual. Às vezes nós somos úteis porque nós trabalhamos, nós produzimos na sociedade, nós adquirimos bens materiais, adquirimos status, muitas vezes poder, não é? Nos tornamos políticos e a gente acha que a gente é produtivo, mas esquecemos da nossa vida espiritual. Então, a esterilidade está em nosso espírito e não na nossa vida como pessoa encarnada. Então, a figueira aqui representa o nosso espírito. O vinhateiro ou viticultor é a figura de Jesus e os bons espíritos que cuidam, que adubam e nutrem as terras do nosso coração para que deixemos de ser figueiras estéreis, né? E de que forma eles fazem? Pelo amor, adubando o nosso solo do coração, através de consolo, do conforto, de palavras do Evangelho que nos estimulam a nos tornarmos cada vez melhores, a transformar nosso comportamento. Então, quando nós falamos dentro da doutrina espírita da reforma íntima, como é que nós vamos conquistar a reforma íntima? Não é só falando, eu quero me reformar. Eu preciso me entender, eu preciso me conhecer. E muitas vezes eu preciso de outras pessoas que me ajudem a me conhecer. Eu preciso estudar, por isso que na doutrina espírita nós recomendamos que todos nós devemos estudar, devemos ler, devemos procurar nos informar para poder nos entender em primeiro lugar. Entender por que nós agimos dessa ou daquela forma. Então, à medida que nós vamos melhorando o nosso entendimento, nós estamos adubando o nosso coração pelo próprio esforço. Mas não basta a gente só querer se esforçar, ter vontade de melhorar. É preciso que saibamos qual é o caminho para a gente melhorar. Como trabalhar com as nossas dificuldades. E aí vem o Evangelho de Jesus que fala do amor ao próximo, que fala que nós devemos sempre fazer o outro aquilo que gostaria que fizessem para nós. Essas são formas de trazer os adubos da esperança da nossa transformação íntima. Então, a figueira é o nosso espírito e Jesus trouxe para nós o Evangelho como o adubo da terra dos nossos corações, tá? Mas o que mais que nós podemos entender com essa figueira estéril? A figueira mostra para nós
a paciência de Deus para conosco. Porque o Pai nos criou e há quanto tempo nós estamos indo e vindo, encarnando e desencarnando aqui na Terra para aprender, para nos melhorarmos, nos tornarmos mais amorosos, mais pacientes. Quanto tempo nós estamos levando para aprender a perdoar quando nós temos inimigos? Aprender a amar aqueles que são nossos tropeços. A gente tem muita dificuldade. Então, em compensação, Deus tem muita paciência conosco. E como que nós sabemos da sua paciência? Ele nos aguarda pacientemente no caminho do progresso. Nós andamos demais devagar, nós andamos mais devagar do que a própria tartaruga ao longo da nossa existência. E quantas vezes a gente vem para a Terra, reencarna e volta pior do que quando chegou. Basta a gente ler os livros que nós lemos, por exemplo, o Céu e o Inferno, que fala da justiça divina. Quem já leu o Céu e o Inferno aqui? Já leu? Alguém mais? Então eu recomendo que vocês leiam. A primeira parte é difícil, não é? É bastante difícil, bastante filosófica, né? Mas é interessante porque a gente vai entendendo os argumentos de Allan Kardec no que diz respeito à noção de céu e inferno, de purgatório, da nossa passagem. Mas a segunda parte, ele é constituído de vários depoimentos de espíritos que desencarnaram, desde aqueles que eram bons, aqueles que eram mais ou menos, aqueles que se suicidaram, aqueles que se diziam ateus. E eles voltam nas reuniões lá em Paris com Kardec e eles vão descrevendo como era a vida deles, encarnados e depois quando eles desencarnam. E eles vão perceber o quanto eles perderam tempo e se arrependem do tempo perdido aqui na Terra. Porque o Pai, que é Deus, que é misericordioso, Ele nos aguarda com muita paciência o nosso progresso. E isso se faz por meio das reencarnações. Tem alguém que está vindo a primeira vez na casa hoje ou não? Que bom. Tem gente que não conhecia Espiritismo? Que bom, o pessoal já está entrosado com a doutrina, isso é bom. Você sabe que dentro da doutrina espírita, nós temos princípios muito importantes, indiscutíveis. É a questão da imortalidade da alma, a questão da evolução do espírito, a questão da reencarnação, a questão da justiça divina, a maneira como nós entendemos Deus é diferente das outras religiões. Então, com esta visão que a doutrina espírita nos traz, nós vamos perceber o quanto Deus é paciente conosco, porque além de Ele nos dar a reencarnação, ainda Ele nos dá a oportunidade das experiências que nós vivemos. Só que como a gente tem assim uma visão como se estivéssemos só numa janela, porque nós não lembramos o que aconteceu lá no passado e não sabemos o que virá pela frente, nós estamos vendo só uma parte da nossa vida, que é a vida onde nós estamos hoje. E muitas vezes a vida que nós estamos vivendo é muito trabalhosa, muito sofrimento, às vezes temos dores, temos familiares problemáticos, a gente reclama muito, né? Simplesmente é a vida que nós pedimos para vir viver na Terra, porque sabíamos que ia ser bom para nós, para o nosso progresso. Mas aí quando nós estamos aqui, nós reclamamos, né? Nós esperneamos. Daí, além disso, a parábola revela que Deus tem uma extrema paciência com as nossas imperfeições e com as nossas teimosias. Porque as imperfeições que nós temos, muitas vezes é por falta de maturidade.
Mas muitas vezes porque somos muito teimosos. Nós sabemos como fazer o certo, mas fazemos errado. Nós sabemos que o perdão, por exemplo, é extremamente libertador. Mas aqui dentro do nosso coração fica aquele torvelinho de mágoa e nós, não vou perdoar. Eu não vou perdoar. E aí então fica difícil, né? E Deus aí está lá esperando a gente melhorar. Um outro aspecto importante que a gente vai aprender com essa parábola, que então, o que a parábola mostra para a gente? Que é necessário ter paciência, né? Não só Deus tem a paciência conosco, mas nós também precisamos ter paciência para com os outros, para com os familiares difíceis, para com os amigos complicados, para com as nossas próprias limitações. Muitas vezes nós não temos. Eu falo por mim. Se eu faço alguma coisa errada, eu já brigo comigo mesma. Eu falo assim, ei Maria, mas de novo, presta atenção. Às vezes eu estou andando, tropeço, caio, né? Sou dona de cair. Mas o que você fez? Que você deixou, não olhou direito o chão, tropeçou. A gente que é mais velho faz muito disso, não é? A gente não tem paciência com as nossas dificuldades. Isto não é bom. Isto é uma atitude muito ruim para conosco, porque nós temos um bocado de desamor, né? Aí eu estou dizendo para vocês que eu tenho desamor? Eu tenho, sou imperfeita. Porque sei que o Pai, Ele aguarda pacientemente que nós superemos nossas imperfeições. O importante é saber que elas existem e procurar superá-las. Bom, outra coisa importante que essa parábola nos leva a pensar é no valor da lei de causa e efeito. Porque essa é uma lei que todo mundo fala no Espiritismo. A gente fala que Deus, Ele não age na vida nossa como se Ele fosse um juiz. Ele não é um juiz de toga que está lá no céu sentadinho para nos julgar, e nem tampouco manda seus advogados para nos julgar, como quer outras doutrinas. Pelo contrário, Deus é sempre amoroso e paciente. O que acontece é que, quando nós estamos caminhando, aquilo que eu disse, a gente enxerga só uma parte da nossa vida, nós não conhecemos todas as nossas encarnações, né? E aí nós somos muito impacientes. Agora, quando nós erramos, nós não percebemos que erramos. E outras vezes erramos até de propósito, principalmente quando nós estamos com raiva de alguém. E isto tem um resultado, porque existe uma lei natural que o próprio cientista na Terra já provou, que se chama lei de causa e efeito. A ciência fala dessa lei. Ou ação e reação. A gente chama lei de causa e efeito também como uma lei natural. Lá no Livro dos Espíritos existem todas as leis que Deus criou para que o mundo pudesse funcionar e para que as pessoas aprendessem a se relacionar, a fim de progredir, a fim de evoluir na longa escada da nossa evolução. E entre essas leis, a gente tem a lei da evolução, a lei de causa e efeito, a lei do trabalho, da reprodução, a lei da destruição. Quando a gente pensa que destruição é mal, que todo mundo fica, mas como Deus permitiu isso? Não. É só um momento para haver uma grande transformação. Enfim, outras tantas leis. Então, cada lei, nós estamos sujeitos a essas leis, e quando nós agimos contra a lei, nós temos um resultado. E esse resultado é o que a gente chama de efeito da nossa atitude, do nosso comportamento. E a figueira estéril representa a lei de causa e efeito, porque se uma figueira não persiste, não dando fruto, apesar de ter sido nutrida, ela vai ser arrancada e queimada. O que acontece conosco, espíritos encarnados?
E nós já estamos no que nós chamamos de período de transição do planeta Terra. Todos aqueles que não tiverem seus corações melhorados, todos aqueles que não melhorarem de conduta na vida e permanecerem no mal, que não for tocado pelo bem, pelo amor, pelos ensinamentos de Jesus, porque afinal estamos numa pátria cristã, todos aqueles que não tiverem minimamente o amor para cultivar, essas pessoas desencarnarão, irão para um outro planeta, vão reencarnar num outro planeta. A figueira, ela é jogada no fogo, se transforma em pó e aduba a terra. Nós, espíritos, iremos para um outro planeta, recomeçar a nossa jornada para contribuir para o progresso do outro planeta e para domar as nossas imperfeições, principalmente o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Então, se nós não melhorarmos, continuarmos sendo egoístas, naturalmente, então a lei de causa e efeito nos conduzirá a essa condição, porque chegará o momento que o nosso planeta já estará pronto para ser esse planeta regenerado. O que é o planeta regenerado? É o planeta onde haverá mais felicidade, mais fraternidade, mais amorosidade, onde não haverá gente passando fome porque outros estão muito ricos, onde haverá trabalho para todos, onde haverá fraternidade, onde as pessoas olharão para o seu vizinho, para os seus amigos, como sendo seu irmão, seu familiar consanguíneo. Este é o destino do planeta Terra. E nós já estamos no meio do caminho. Já estamos aí no movimento chamado transição planetária. Por causa e efeito, nós, aqueles que desencarnarem, irão habitar a espiritualidade, e de lá, os que forem bons retornarão, poderão continuar reencarnando aqui na Terra. Mas os maus que não foram tocados pelo bem, irão para outros planetas. Não sou eu que estou falando. Basta vocês acessarem o celular de vocês, vocês encontram várias pessoas dizendo isto. E espíritas e não espíritas. Por quê? Porque a mensagem está chegando na Terra. Então, quando nos é dada tantas oportunidades, mas nós persistimos no erro, e esse erro é sustentado pelo nosso egoísmo, pelo orgulho, fatalmente colheremos os resultados das nossas invigilâncias, da resistência à mudança, da falta de esforço para trilharmos o bem. E Deus é paciente e misericordioso, mas suas leis são justas. Por quê? Porque muito mais do que sua decisão, as suas leis é que está funcionando no cosmos como um todo. E aonde é que está a justiça divina? Na nossa consciência. Nós próprios, nós nos veremos nas nossas imperfeições e nós choraremos, pediremos misericórdia, nós nos arrependemos pelo tempo perdido, pelos erros cometidos, e nós vamos pedir uma nova oportunidade. Agora, essa oportunidade pode ou não ser aqui na Terra, vai depender do nosso progresso espiritual. E, finalmente, tem uma outra alerta importante, que é a parábola. Alerta para a importância do esforço e do trabalho. Não é o trabalho de sustentação da nossa família, do nosso salário. É o trabalho de melhoria de nós mesmos. É a autotransformação, né? E para isso nós precisamos aproveitar o quê? O tempo, que é preciosíssimo, os recursos que nós temos e as oportunidades que a vida nos apresenta a fim de nós progredirmos. Eu vou contar uma história já para vocês verem
o quanto nós somos privilegiados. Eu sou madrinha de um projeto chamado Fraternidade Sem Fronteiras. Talvez alguém de vocês já conheça, né? Se não conhece, procurem lá. Fraternidade, é www.fraternidadesemfronteiras.org.br. É uma instituição que nasceu no Espiritismo, porque o fundador dela era espírita, mas hoje ela não é espírita, ela é ecumênica. E a Fraternidade Sem Fronteiras tem projetos na África, em vários lugares da África, no Brasil, em vários lugares do Brasil, né? Quando teve aquela vinda dos venezuelanos para o Brasil por causa da situação da Venezuela, a fraternidade estava lá recebendo os venezuelanos. Foi lá que eu conheci, pude participar da caravana. Fui em 2 caravanas lá e vejo realmente a amorosidade, aquilo que propõe a fraternidade. Atualmente, está ocorrendo, tem um projeto chamado Órfãos do Congo, lá no Congo, na República Democrática do Congo. E lá está havendo uma guerra terrível, sangrenta, por causa do bendito minério que vai nos nossos celulares, acho que chama tântalo. E aí está uma briga danada, porque lá tem os rebeldes, e os rebeldes tomaram conta das minerações desse produto. E aí o que está acontecendo? As famílias estão sendo dizimadas. Só que eles matam o pai, a mãe, e as crianças ficam a ver navios, ficam vivas, passando fome, vivendo como se fossem animaizinhos, comem o que acha na frente. Então a fraternidade está lá recolhendo essas crianças da rua, porque não tem aonde pôr essas crianças. As crianças passam fome. Daí compraram terra, construíram um terreno, uma casa grande, e esse orfanato cresceu. Começou com 27 crianças, hoje está com 380. Acredita que chegou lá em Bukavu, onde eles moravam, chegou a bendita da guerra. Tiveram que fugir de lá com as 380 crianças. Hoje, exatamente hoje, eles chegaram no outro país que se chama Burundi. Conseguiram chegar. Depois de longa viagem, depois de mais de 15 dias de luta para poder levar essas crianças embora. Quer dizer, olha o ser humano, que ponto que chega. Então a gente pergunta, Deus é paciente? Ele é. Mas até quando? Vai chegar um momento que a terra não comporta mais esse tipo de coisa. Matar famílias na frente das crianças, todas pequenininhas, e largá-las na rua faminta, sem ninguém para cuidar delas. Onde está o que se chama ser humano? E nós aqui, que vivemos nesse ambiente, que nós não sabemos o que é revolução, nós não sabemos o que é guerra, nós não sabemos o que é ser refugiados. Eu hoje sei o que é ser refugiado, porque estive com os venezuelanos, estive também no Malawi, que é outro núcleo de refugiados, porque a África vive pipocando guerras e revoluções internas. E eles têm que fugir para sobreviver. E aí a gente para e pergunta, onde está o ser humano? E aí quando a gente tem todos esses privilégios, a gente ainda deixa escapar pelos vãos do dedo o tempo que nós temos, os recursos tão ricos que nós temos, as oportunidades de servir, as oportunidades de colocar o Evangelho em prática. Escapa pelas nossas mãos. Então é isto que a Figueira Estéreo vem chamar nossa atenção, para que aproveitemos tudo aquilo que nós temos, porque não sabemos se amanhã não vamos reencarnar nessas condições, nessa miserabilidade.
Se puderem, vejam os projetos da fraternidade, vocês vão entender o que eu estou falando. E para encerrar, quase, falta só mais um slide. Lembra-nos também das nossas responsabilidades diante das oportunidades reencarnatórias. Isto eu já falei, né? Quantas encarnações nós já tivemos e ainda teremos que viver para progredir ainda? Não fomos tocados pelo amor verdadeiro que Jesus nos recomendou. Quando é que seremos tocados? E como é que a gente sabe que a gente é tocado? Quando a gente consegue ser sensível ao sofrimento do outro. Quando nós nos engajamos para auxiliar os outros. Quando nós ouvimos alguém dentro de casa que está sofrido, que está chorando. Quando nós acolhemos nossos idosos. Quando nós acolhemos as crianças sofridas na rua. Quando nós ouvimos, principalmente a capacidade de ouvir, nós perdemos isso. Nós estamos vivendo muito em famílias pequeninas e esquecemos dos demais familiares. Nós estamos bastante regredidos, mas nós temos que repensar, porque o Evangelho de Jesus está aí para isso, né? E nos alerta para o momento que estamos vivendo, já falei da transição planetária, e que a lei de evolução ela é implacável. Se não aproveitarmos a oportunidade da autoiluminação agora, teremos que recomeçar num outro planeta. Já falamos disso. E agora essa é a última mesmo. Então, a mensagem espiritual desta parábola, em essência, é que pelo amor misericordioso de Deus, temos novas chances para recomeçar em novas experiências. Porém, nós precisamos aprender a fazer o que é certo, que é o bem, para que possamos ser o quê? Uma figueira produtiva. Nós precisamos sermos mais produtivos no nosso dia a dia. Mas não é produção do trabalho, é produção no bem, é produção na fraternidade, na irmandade, no respeito. Não nos deixarmos levar por essas forças negativas que estão pairando no mundo, de divisão como nós estamos vivendo, né? De esquerda, de direita, para frente e para trás. Não, nós temos que ir para frente, sempre no caminho do bem, seguindo o que propôs Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muito obrigada, que Deus os abençoe e abençoe a cada um de vocês e obrigada pela paciência. Boa noite. Obrigada.